Boa noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Mas o relato vai ser dividido em duas partes, pois é um relato grande, certo? Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais. Isso está fazendo o canal crescer muito. E você confirmando o seu like, você recebe as notificações do canal. Assim que o canal coloca o vídeo no ar, o YouTube manda a notificação. Se você não confirma, ele acha que você é um passageiro, passou e não gostou do canal. É assim, tá certo? Mas vamos a mais um relato impressionante desse canal. O relato de hoje foi enviado para mim por Alessandra, a pedido da sua mãe, Dona Josélia. E segundo Dona Josélia, o fato aconteceu com seu pai, que já é falecido, chamado Seu Felipe, apelidado de Filipinho Pescador. Ambos são natural da Amazônia. E segundo Seu Felipe, que, segundo a Dona Josélia, morreu contando essa história. No ano de 1968 para 1969, ele não era pescador ainda. Trabalhava, na época, para uma madeireira que cortava árvore para vender. Fazia tábuas, móveis, essas coisas. Madeiramento de telhado, ripa, caibo, essas coisas. As pessoas faziam telhado de casa, também fazia móveis também. Então, segundo seu Filipinho, nessa época, eles já eram, na época, a madeireira, perseguida também pelos os fiscais, que não autorizavam corte de madeira ilegal. Então, o proprietário da madeireira pediu que eles abrissem trilha na mata, trilha que passasse uma espécie é como se fosse um trator, mas ele carregava troncos. Eles amarravam, botava a parte da frente do tronco em cima de como se fosse um carro aberto, e esse trator puxava aquele chassi de carro com a cabeça da madeira. O restante, a maioria, vinha arrastando. Era assim, quando a tora era grande demais, eles dividiam em 3 partes, amarrava e esse carro puxava mais ou menos aí, ó, esse trator, talvez aí 4 ou 5 peças de cada vez. Mas isso, na trilha coberta pela copa das árvores, você jamais ia ver que havia um desmatamento ali. Era um modo de esconder o desmatamento. Não era igual hoje em dia, o cara entra e sai fazendo uma lenha e aparece até no satélite, aparece o estrago que foi feito. Eles cortavam aquelas mais grossas, então, uma aqui e outra ali, abrindo picada no meio da mata e cortando para não ser notado pelos os guardas florestais da época. E na maioria das vezes, a maioria era comprado também. Achava aquela trilha e não estava nem aí. Às vezes, em cima da madeireira, recebia dinheiro, era assim. Conforme hoje em dia também acontece muito, todo mundo sabe disso, né? Então, eles trabalhavam assim. Mas muitas vezes, eles já estavam bem avançados dentro da mata e não voltava para a madeireira para dormir. Muitas às vezes voltavam, às vezes eles armavam o acampamento dentro da mata mesmo, faziam um fogo, cobria
aquilo com uma espécie de lona, né? E armava as redes ali embaixo, no meio das árvores mesmo. Dormia em rede, né? Mesmo com a espingarda dentro da rede, por causa dos animais que tem, né? Onça, essas coisas que tem na mata, né? Então, eles faziam isso. Um vinha até a madeireira, pegava as coisas para fazer a comida, eles cozinhavam ali mesmo. Muitas vezes, ataque no acampamento acontecia de onça, essas coisas, justamente pelo cheiro da carne que eles assavam, aquelas carnes de sol, essas coisas, e atraía os animais, né? Então, muitas vezes, um fogo era feito no meio debaixo da lona, ali, né, onde eles dormiam, e o outro fogo, onde fazia a comida, era afastado. Era assim, para não chamar muita atenção dos animais, né? Então, eles, muitas vezes, costumavam fazer para não ter que voltar lá na madeireira e dormir, e no outro dia ter que continuar cortando, voltar para onde eles pararam e continuar cortando, né? Mas era assim, era uma coisa que era incubada pelas copas das árvores grandes, eles cortavam uma aqui, outra ali, não era escancarado, como você vê hoje em dia, né? Então, segundo seu Felipinho, era assim. Mas eles começaram a se aprofundar dentro da mata. E numa noite, segundo ele estava com o acampamento armado, quando eles ouviram muitos barulhos. Era normal você ver barulhos em volta do acampamento. Às vezes, quando não ameaçava chover, eles nem a tenda armavam, montavam o fogo embaixo. E a rede ficava a mais de 2 metros e pouco de altura, quase 3 metros de altura, para não ser atacado por onça, essas coisas, que onça é bicho que pula muito, né? Então, segundo ele, numa noite, ele ouviu uns barulhos bem próximo do acampamento, como se algo rodeasse aonde ele estava ali, né? Uma atitude que eles ainda não tinham visto, pois o barulho que o animal fazia era grande, não era um barulho normal de uma onça, porque a onça, quando ela se aproxima do acampamento, ela vem sorrateiramente, invita a fazer barulho. O máximo que você escuta é barulhos pouco nas folhas secas, nos gravetos de galho da árvore que cai e quebra, mas aquele era pisadas, um barulho como se algo estivesse fazendo umas pisadas estranhas. Então, nessa noite, eles ainda chegaram a dar um tiro para dentro do mato na direção que o barulho estava vindo. E escutaram o barulho de algo correndo dentro do mato e quebrando vários galhos na carreira. Isso era um bicho grande. Acharam até que podia ser até uma anta perdida pela carreira que deu, pois o bicho saiu quebrando tudo, rumo na direção ali onde eles deram o tiro, saiu correndo, sentido. Só que corria estranho, eles disseram que dentro do mato parece que esse bicho corria fazendo um zigue-zague, como se não quisesse que o tiro acertasse ele. Era assim. Mas chamou a atenção muito deles isso, a ponto de, naquela noite, eles passaram a ficar sempre de vigia, lá de cima da rede mesmo, ficava vigiando para ver se o tal bicho não voltava. Nessa mesma noite, segundo ele, por volta de mais ou menos umas 3 e pouca da manhã, eles ouviram outro barulho. Desta vez aparentava ser de onça, porque o barulho vinha sorrateiro. E quando chegou próximo aonde as redes ficavam armadas ali, segundo eles viram que o animal parou e ficou observando. Então eles clareavam, né, com a lanterna, passava a lanterna clareando, né, e só via aqueles 2 olhinhos brilhando assim por trás de moita rala. Via que era uma onça baixada. Você conhecia os olhos, né? O cara acostumado na mata conhece, né? Então, eles, de qualquer maneira, né, mais para frente, quando viu que ela estava ali esperando para tentar atacar alguém que descesse do acampamento para fazer café, quando tivesse perto de clarear, eles deram mais um tiro, não para acertar, mas para espantar a tal onça, que resolveu correr, e eles viram que era uma onça mesmo. Mas o primeiro que teve no acampamento não era onça. Eles têm certeza que era um animal bem grande, que poderia até atacar eles. Na altura que a rede estava, não precisava fazer grande esforço. Aquilo chamou a atenção deles.
A ponto deles irem até o dono da madeireira e falar que algo grande cercou aquele acampamento naquela noite, que já estava a mais ou menos uns 8 a 9 quilômetros para dentro da mata. Num lugar que eles não conheciam. Eles iam cortando, abrindo aquela picada, né? Como se fosse uma chama de vareda, né? Aquela trilha, e cortava árvore aqui, árvore ali, para não chamar a atenção. Era assim. Mas aquele animal chamou a atenção deles. Chamou a atenção deles a ponto de seu Filipinho passou a botar a rede dele mais alta. Ele ficou com medo, não sabia o que era aquilo. Mas vocês querem saber o que de fato era esse bicho e o que aconteceu nesse relato? Não perca o próximo vídeo. Boa noite, amigos assombrados e assustados.